Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Bahia por 2-0. Partida difícil, mas o Palmeiras fez valer sua melhor técnica, melhor tática, melhor conjunto, melhor tudo, né? E a torcida, é claro, que fez um papel muito importante ontem. E assistimos alguns shows particulares, como o do Estevão, do Everton. Foi realmente uma tarde especial no Allianz Parque, lotado mais uma vez, mais de 40 mil pessoas presentes ao estádio. Algumas polêmicas, vamos ver o que o professor Abel tem a dizer a respeito de tudo o que aconteceu em torno desta partida. Aí, produção, solta. Vamos lá, Capri. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse sobre a partida de hoje contra a equipe do Bahia, onde, novamente, né, esse menino Estevão, que você sempre fala que tem cuidado para falar sobre ele, e a gente vê que é muito diferente, resolveu no lance individual, depois puxa um contra-ataque, dá uma assistência. Como que foi hoje, na sua avaliação, a partida do Palmeiras? Fala um pouco desse garoto também. Boa noite. Não vou falar mais dele, vocês já sabem o que é que eu penso dele. Vocês até estão a ser chatos porque todas as vezes me perguntam sobre ele. Vocês já sabem tudo o que eu penso sobre ele. Acho que fizemos na primeira parte um grande jogo, entramos muito fortes no jogo, a empurrar o nosso adversário para trás, a criar oportunidades. Fizemos um golo, estava fora de jogo, continuámos a criar. Isso acho que ficou bem evidente a nossa produção ofensiva, mas não posso não dizer que, tal como foi no Fortaleza, a primeira oportunidade é do Palmeiras e perdemos esse jogo. Hoje, a primeira oportunidade flagrante é para o Bahia. Mesmo nós entrando forte, criando oportunidades, fizemos um golo, estava fora de jogo, cantos, faltas, entradas na área no último terço, finalizações, remates exteriores. Mas a verdade é que a primeira oportunidade flagrante é do Bahia. E não é por acaso que o Bahia está a fazer a classificação que está, ou está com os mesmos pontos do Palmeiras. E convido-vos a ver a quantidade de reforços que esta equipa fez, o projeto que tem, e é uma equipa que seguramente que vai querer andar aqui no G4. O treinador, o Rogério Ceni, também já falou nisso, que é um dos objetivos deles, e tem equipa para isso, joga muito bem, é muito bem treinada. Depois, na segunda parte, como te disse, fizemos um golo mesmo no final. Mesmo a grande oportunidade de ter sido deles, eu acho que era injusto nós sairmos da primeira parte a perder. Acho que era injusto, sinceramente. Na segunda parte, igual, entramos outra vez muito fortes para procurar o segundo golo, porque sabemos da qualidade que este Bahia tem e que a qualquer momento podia fazer golos através da qualidade individual que tem, do jogo que faz interior, aqueles 4 médios no meio que tocam muito bem a bola, têm muita mobilidade, é um jogo curtinho, ligado, que lhes dá superioridade muitas vezes no lado da bola, e nós acabamos por fazer o segundo. Mas o Bahia também teve oportunidades, e é isso que nós temos que corrigir. Nós sabemos que é um confronto, são 11 contra 11, mas o Bahia também teve oportunidades para, no mínimo, reduzir. O Everton acho que hoje fez um excelente jogo. Como eu vos disse já no início do ano, estamos-lhe a pedir que esteja mais adiantado, que seja quase como um terceiro zagueiro, porque o adversário nos ataca muitas costas, ele tem que estar atento a esses movimentos, ter um bom posicionamento corporal, não estar com os pés paralelos, estar os pés na diagonal para poder sair e fazer quase com um terceiro zagueiro. Isso aconteceu num ou dois lances, mas sinceramente no final eu acho que a vitória nos assenta bem, mas não tenho que referir avalie a qualidade do nosso adversário e reforçar que não é por acaso que está ou que estava com os mesmos pontos do Palmeiras. Olha o nível de detalhe que ele vai buscar nos treinamentos. Então ele fala assim, o Everton ele tem que ficar adiantado em jogos contra adversários como o Bahia, porque muitas vezes ele vai ter que cobrir as costas dos zagueiros. Então ele tem que ficar postado com os pés na diagonal
e não com os pés na paralela, que é para ter um arranque maior. Então, isso daí é coisa de professor de educação física, de, sabe, é mecânica de movimento, sabe, de coordenação motora, sei lá qual é o termo exato, mas é esse o nível de detalhe que os jogadores do Palmeiras são treinados. Então, também não é à toa que o Palmeiras está sempre disputando, este Palmeiras atual, né, está sempre disputando para ganhar os campeonatos. Assim como ele reclamou ou lamentou que contra o Grêmio, por exemplo, o Palmeiras poderia ter tido uma sorte muito diferente. Caso tivesse feito o gol que criou, a chance que criou logo com 2 minutos de jogo e não fez, ele está sendo coerente. Ele fala assim: olha, a primeira grande chance deste jogo foi do Bahia. Num lance que o Jean Lucas saiu na cara do Everton e tocou para fora. E ele falou: olha, se o Bahia faz o primeiro gol, o jogo ia ser outro. Né? Então a gente tem que corrigir. E por que o Bahia teve tantas chances importantes nesse jogo, embora o Palmeiras tenha jogado melhor? Ele falou assim: no final a vitória nos assentou bem. Nós merecemos a vitória, mas o Bahia mostrou que não é um time qualquer e poderia ter saído com um resultado melhor. Por que isso aconteceu? Ele menciona os toques curtos dos 4 jogadores do meio campo, então eles têm lá uma formação que tem o Caio Alexandre atrás, o Everton Ribeiro na direita, o Cauli por dentro e o Jean Lucas na esquerda. E eles fazem uma troca de passes ali curta, né, com muita aproximação entre eles. E funcionou bem quando eles jogaram com o Everton Ribeiro, que sem dúvida é o melhor dos 4, em cima do Gabriel Menino, que é o cara que estava no lado esquerdo, que não fez mais uma vez uma boa partida. Então ele falou: temos que corrigir. Temos que corrigir como? Colocando alguém com um poder de marcação mais intenso ali do lado esquerdo. O Gabriel Menino parece que ele não acha, o Abel dá chance para ele, coloca ele numa função, coloca ele em outra, ele não aproveita nenhuma. Eu fico perplexo de ver um cara com o talento que o Gabriel Menino tem de desperdiçar as chances que, olha, não pode reclamar que não está recebendo chances. Abel, boa noite, tudo bem? Me permite olhar agora os bastidores, né, porque são muitas informações que chegam. Hoje aqueceu uma história aí de Palmeiras, Flamengo, Dudu, Gabriel. Eu vou tentar ser mais direto na pergunta. Você conta com o Dudu ainda no seu elenco para 2024? Não tenho que responder sobre isso, porque vocês sabem qual é a minha opinião. Basta vocês virem a conferências para trás. Eu disse aqui que não estou a contar perder ninguém. Eu disse-vos isso. Não me façam sempre a mesma pergunta, porque vocês sabem. Se me perguntas porquê é que o Dudu não entrou hoje, porque eu acho que o jogo não estava para o Dudu entrar. Vocês não sabem, mas, por exemplo, o Dudu no final do jogo contra o Grêmio, naquele campo, se eu sei se posso chamar campo, não é? Ele jogou, não sei se foi 20 ou 25 minutos, não tenho certeza, mas é um campo que deixa moça, não é? Mas eu já fui claro, eu conto com todos os jogadores que estão dentro do elenco do Palmeiras, e o Dudu está, portanto, conto com o Dudu. Abel, boa noite. Eu queria... Muita teoria conspiracionista. Porque o Palmeiras quer queimar o Dudu. O Palmeiras, né? As pessoas não dizem nomes. Alguns dizem, né? O Abel quer queimar o Dudu. Ou a Leila mandou o Abel queimar o Dudu. Eu entendo a frustração. Eu também queria ver o Dudu em campo ontem. Mais uma vez, o Dudu é um jogador especial, né? Tem uma história muito bonita no Palmeiras que ainda está escrevendo essa história. É um capítulo conturbado, mas a história dele ainda está sendo escrita. E todo mundo quer ver o Dudu em campo. E o Abel não colocou de novo e colocou o Vanderlan. Pô, bola por bola, do jeito que estava o jogo, era muito mais pro Dudu do que pro Vanderlan. Mas aí ele explica: olha, ele estava mal fisicamente. Quem não quer acreditar, não vai acreditar mesmo. É mentira. Isso aí é conversa. Quem quer acreditar, acredita. A gente lida com as informações. Agora, é verdade, não é verdade? Cabe a cada um imaginar o que cada um está dizendo. Eu olho para esse cidadão que está aí concedendo coletivo, eu só vejo um cara que quer o bem do Palmeiras.
Eu só vejo um cara que defende o Palmeiras e faz o que é necessário para o bem do Palmeiras. Então eu não vou ficar conjecturando se é, se não é, se está queimando, se não está queimando, se está negociando com o Flamengo, se não está negociando com o Flamengo, quem quer que vá para o Flamengo, quem não quer que saia o negócio. Eu juro, eu não quero saber disso. Eu quero saber quem entra em campo, eu quero saber quem joga, eu quero saber, sabe, da realidade e não da ficção. Se eu quisesse ver ficção, eu estaria assistindo novela, estaria assistindo filme, cinema, estaria assistindo série na Netflix. Não, eu estou querendo saber da realidade, eu quero saber de quem joga, eu quero saber do campo, quero saber, sabe? Quero ser prático. Eu não tenho tempo para ficar perdendo com especulação, com suposição, com fofoquinha. Essa é a minha posição, mas quem gosta, tudo bem também, continuamos amigos. Deixa eu ouvir um pouquinho sobre a partida do Rony, que além do segundo gol e para decretar essa vitória do Palmeiras hoje aqui no Allianz Parque, quando a gente olha até para a participação tática dele no jogo, e isso já é algo que a gente conhece há muito tempo, desde a sua chegada, a importância que ele tem, não só no quesito de ataque, né, no quesito ofensivo de marcar os gols, mas a entrega que ele tem para o sistema tático do time do Palmeiras. No jogo de quinta-feira contra o Grêmio, empate fora de casa, ele foi muito criticado por algumas tomadas de decisões ali na partida em Caxias do Sul. Você acha que as críticas, vaias das arquibancadas, ela tem tomado uma proporção maior do que deveria em relação ao Rony nesses últimos jogos e talvez até na temporada? Obrigado. Começar corrigindo o repórter. Na arquibancada não tem vaia para o Rony. Onde tem crítica para o Rony é na rede social. Na arquibancada não tem crítica para o Rony. Há uma coisa que ele tem que eu não perdoo a nenhum jogador que não faça isso, que não dê tudo aquilo que tem. Não perdoo a nenhum. Perdoa sim. Vocês veem como... Tem uns que não estão dando tudo aí que o senhor está, né, fingindo que não está vendo. Ou não sei, ou está tendo muita fé nos caras e está dando outras chances. Tem uns caras aí que estão correndo menos, hein? Na verdade é um. Está, por exemplo, o Lopes, como ele evoluiu. E eu já disse, e as pessoas aqui têm que ter a noção, o Rony, se fosse nota 10, não estava no Palmeiras, estava no Barcelona, ou no Real Madrid, ou no Chelsea. O Rony tem uma característica que nenhum jogador da nossa equipa tem, que é corre para a frente, estica aquela equipa para trás. E nós queremos ter espaço entre linhas, temos que ter gente para correr para a frente. Eu ainda aqui há 2 dias estava a ver um jogo, ou ontem a ver um jogo, e ninguém corre para a frente. Tem que Falando do jogo do Brasil e Uruguai, né? haver movimentos para a frente, tem que haver de ataques à profundidade, se vai receber ou não, se vai finalizar bem ou não, mas tem que ter. Não tem como, o nosso jogo, o meu jogo tem que ter movimentos de ruptura, tem que atacar para a frente, tem que correr para a frente, umas vezes com bola, outras vezes sem bola. E isso ele dá-nos à equipa. Eu já vos disse, nós temos 3 jogadores, viram um movimento que fez um miúdo, o moleque, o último movimento, o Veiga que falhou o passe, a rasgar nas costas. Eu gosto desses centroavantes que façam movimentos de apoio, mas que ataquem a profundidade para empurrar aquela equipa para trás. As equipas querem defender alto. Eu tenho só jogadores de apoio, bem jogar, tique-tica, tique-tica, de apoio. Como é que eu vou atacar aquela linha de 4? Agora dizem-me assim, mas o Rony... Eu não vou pedir ao Rony, nem nenhum torcedor vai pedir ao Rony que faça o que faz o Estevão, certo? São jogadores diferentes. Não dá para comparar. O Rony tem umas características, uns gostam, outros não gostam. Eu gosto. O Lopes tem outras características. E o Luigi é mais Rony do que Lopes. E eu adoro o Lopes como adoro o Rony. E, portanto, as pessoas não gostam, os torcedores não gostam, ou os internautas ou aqueles que não fazem outra coisa não se ficarem atrás de um... Vocês usam muito aqui as redes sociais. Faz parte. E se as pessoas que fazem isso se sentem bem a criticar, força. Podem criticar da forma que quiserem, o que quiserem. O que eu digo é, ele entrega tudo no campo. E às vezes faz golos, como foi o caso 2. E outras vezes fica de fora, como já ficou, e outras vezes vai jogar. Agora, as pessoas que não se esqueçam que ele é jogador do Palmeiras. Eu estou aqui há 4 anos. E infelizmente, em todos os clubes, há sempre um Cristo. Era o Breno, agora saiu o Breno. Vamos arranjar outro. Agora vai ser o Caio. Agora arranjamos outro, agora vai ser o Rony. Eles são nossos jogadores.
Eles são nossos jogadores. Os torcedores que ficam em casa, que se escondem atrás de um telemóvel e criticam, estão no direito deles. O torcedor tem uma função, para mim, máxima, que é, se puder, vir aqui ao estádio e empurrar a equipa como estes fazem aqui, até ao fim. E eu agradeço. Os que não quiserem ser da parte crítica, dos críticos, força, está tudo certo na mesma, e quem está no futebol, e ele sabe, porque eu sou o primeiro a cobrar dele, ele tem que ser mais atento, não pode estar fora de jogo. Fico puto com ele. Tem que estar mais atento, é distraído. E já leva na cabeça comigo N. Distraído. E nós tentamos ajudá-lo da melhor forma que pode. Agora, ele dá-nos coisas à nossa equipa que nenhum jogador dá. Falha cruzamentos, fez um remate contra o Grêmio do lado direito, que ela saiu na bandeirola. Eu sei, os perfeitos são os que estão sentados. Os que estão sentados em casa no telefone nunca erram. E esses é que são os perfeitos, a vida corre-lhes sempre bem, são magníficos, desempenham no trabalho deles, corre sempre bem, conseguem sair o melhor. Parabéns para eles. São milionários. E, como disse, eu conto, e aqueles que eu gosto são aqueles que vêm aqui, que nos apoiam, e sobretudo nós precisamos da ajuda dos nossos torcedores, é quando nós estamos na fossa, é quando nós perdemos. Aí é que eu vejo se nós temos torcida ou não. Aí é que eu vejo se todos somos um ou não. E felizmente, desde que eu estou aqui, eu só tenho coisas boas a dizer da nossa torcida. Boas. Obrigado de coração pelo quanto nos apoiam. Aos outros que eu nem sei se são torcedores do Palmeiras, se não são grupos organizados, eu nem sei. O que eu lhes digo a eles, tudo que está atrás do telefone, esqueçam, que a gente não sabe quem é, de onde é que vem. Ouçam o que vocês ouvem aqui no estádio e sintam o que vocês sentem onde nós vamos. Vamos ao norte, vamos ao sul, vamos a todo lado e temos os nossos torcedores a dar-nos sempre apoio e carinho. Essa é a nossa verdade. O resto, vocês querem dar voz e música a isso e importância a isso, podem dar. Umas vezes ele joga mal, umas vezes eu também substituo mal, outras vezes joga o Dudu mal, outras vezes joga o Lopes, outras vezes é o Gomes, outras vezes é o Everton. Ninguém quer ser perfeito aqui, nem vai ser perfeito. Estamos aqui para nos ajudar em todos os momentos. Portanto, mas já percebi, quando sai um Cristo, há que arranjar outro. E vai ser assim. Se não é o Breno, vamos arranjar outro. E vai ser assim. E se para esses torcedores, que eu não sei se são torcedores ou não, porque não é isso que eu sinto dos nossos torcedores, não sei se são, se querem criticar, força, critiquem, não há problema nenhum. Abel, boa noite. Eu não tenho nenhuma ressalva a fazer a esta fala do Abel. Eu concordo da primeira até a última palavra, com todas as vírgulas que ele colocou. Quer ficar fazendo tempestade na rede social? Faça. Para começar, a gente não sabe nem quem você é. Não sabe nem se você é palmeirense. Então, quando o Abel fala assim, os verdadeiros palmeirenses, é porque dá até para duvidar que essa gente é palmeirense mesmo. Está jogando contra. Então, ou não é palmeirense e está realmente fazendo o tumulto, ou são palmeirenses assim bem pouco inteligentes, que acham que estão ajudando, mas não estão ajudando. Porque tem que cobrar, porque, sabe, essa cultura de tem que cobrar, não vai por amor, vai por terror, isso daí funciona muito bem lá no Corinthians. No Palmeiras nunca funcionou, nunca. Em outros clubes às vezes funciona, às vezes não. No Corinthians funciona quase sempre. Nós não somos Corinthians. Todos os exemplos que eu lembro da torcida pegando jogador do Palmeiras deu errado. Piorou. Ficar fazendo esse tipo de marcação cerrada em rede social, para quem é palmeirense mesmo e está querendo ajudar, não funciona. Mas tá bom, quer fazer? Faça. Agora, o que ele está falando é para o repórter. Se vocês querem dar voz para a rede social, deem. Né? Porque eu acho que é o que sobrou para a imprensa que quer tumultuar. Reverberar quem está tumultuando na rede social, porque no estádio a gente não vê isso. No estádio a gente só vê aplausos ao Rony. A gente só vê a cada pique que o Rony dá, a cada esforço sobre-humano que o Rony faz dentro de campo, as pessoas aplaudindo, as pessoas incentivando. E ele ouve. Então, quando ele fica chateado, é quando ele pega o telefone e fala, porra, olha o que estão falando de mim. E olha o jeito que estão falando de mim. Não é justo, né, para um cara que se esforça tanto. E ele é um cara que ele não é o Estevão. E o Abel falou isso. O Rony não é o Estevão.
O Estevão nasceu para jogar bola. O Estevão é igual o John Bonham para bateria. O Estevão é igual o Robert De Niro para ser ator. O Estevão nasceu para fazer isso. Ele faz com naturalidade, ele faz com facilidade, ele não precisa nem pensar o que ele vai fazer, o movimento sai sozinho. O Rony é exatamente o oposto. Ele quer tanto ser jogador de futebol que ele tem que se esforçar, ele tem que se concentrar, né? Aquele movimento, aquela noção de não ficar impedido, não é natural. Ele tem que pensar, ele tem que se esforçar, ele tem que se dedicar ao máximo. Uma relaxada que ele dê, ele erra. E é por isso que ele não está no Barcelona, por isso que ele não está no Bayern, por isso que ele não está no Real Madrid. Porque se ele fizesse o que um jogador de futebol tem que fazer de forma natural, com a dedicação dele, porra, ele seria, né, extra classe mundial. Então é por isso que ele é o Rony, por isso que ele tem sua utilidade, tem seu lugar no nosso elenco, tem características táticas e comportamentais que o Abel valoriza, e é por isso que ele continua sendo jogador do Palmeiras. Querem os Enzos ou não queiram os Enzos. Paciência. Tenham paciência. Parece que no primeiro tempo foram 6 impedimentos. 4 para o lado do Palmeiras, 2 para o Fortaleza. Parecia que estavam jogando ele em alto e encurtou o campo, né? E aí você falou dessa bola rodada do Caio Alexandre, Cauli, que quase tiveram desse lado aqui, do seu lado. Era uma bola para ser roubada e feito esse contra-ataque. Você conversou com a rapaziada que essa roubada de bola podia surgir um contra-ataque ou foi ocasião de jogo? Porque geralmente o time da casa sofre o gol de contra-ataque e não faz o gol de contra-ataque. Foi um momento do jogo. Como te disse, nós entramos muito fortes e estas duas equipas têm uma característica parecida. Tentam jogar com a linha o mais alto possível, não é? E como te disse, e quando nós jogamos com a equipa com a linha alta, nesse momento do jogo, porque vocês viram, nós entramos e impusemos o nosso jogo. E isso aconteceu aos 45 quase, né? Esse lance. Foi um momento que o Palmeiras não vai ter o controle da bola o jogo todo. Né? Não vamos ter o controle da bola. E há momentos em que o adversário também tem o seu momento do jogo e nos empurra para trás. Só que um dos momentos do jogo é também o contra-ataque, a transição. Nós temos o ataque organizado, onde os jogadores estão nas suas posições e nós propomos jogo para quebrar e ultrapassar linhas com o objetivo de fazer golo. Isso é uma forma. E outra que tu tens, para além da bola parada e da qualidade individual dos jogadores, é contra-ataque. Quando a minha equipa rouba a bola baixo, a primeira coisa que eu quero que os meus jogadores olhem é para a frente. Não é para, depois de roubarmos a bola, não é para fazer posse para dentro da área, nem passar ao Everton. Não, eu quero que os meus jogadores passem para a frente, que saltem linhas com o objetivo claro de fazer golo. Portanto, isso é um princípio que nós temos. Agora, vocês dizem-me assim, pois, mas qual era o jogador do Palmeiras que fazia isto que ele fez? Caiu nos pés certos. Se caísse nos pés, se calhar, do Lopes não ia dar, porque ele não tinha aquela velocidade. Se caísse nos pés do Rony, se calhar não ia dar. Se caísse nos pés do Maicon... E já vos disse, este é um jogador que tem magia. A atacar e a defender. Né? E pronto. E é isso. Ainda bem. Sorte para nós. Podemos ter um jogador deste. Eu bem pedi à Leila. Não venda, mas já foi. Quem que não queria ter o Estevão, né? Por mais tempo, né? Não vende, Leila, não vende, mas... e até o jogador quer ir, né? Nesse ponto, eu acho complicado culpar a diretoria por ter vendido. Pode-se questionar o valor, mas aí os especialistas de mercado que falam se vale, se não vale. Tem toda uma questão de ser jovem, de nunca ter jogado na Europa. A gente vê valores de transferências na Europa que são 3 vezes o que vale o Estevão, ou pelo que foi vendido o Estevão. Mas aí tem aquela questão, o cara já esteve na Europa, adaptou-se à Europa, e então é um investimento mais seguro. Os clubes europeus não pagam muito mais do que pagaram no Estevão, não, porque tem aquele risco Gabriel Veron, tipo de chegar lá, bater e voltar. Gabicella, que foi lá, bateu e voltou. Aliás, tentaram, né? Benfica, Inter de Milão, não deu certo. Scarpa, bateu e voltou. Então tem esse risco. Então... Tem muita gente criticando o valor que o Estevão foi vendido, mas o mercado não pratica os valores que os torcedores sonham que fossem praticados. Então, acho que era inevitável, a vontade do jogador, da família, do agente, é difícil de segurar. Então, vamos aproveitar, cara. Vamos aproveitar que nós temos o Estevão.
assim como nós aproveitamos o Endrick. Nos rendeu alguns campeonatos, o Endrick, e o Estevão provavelmente vai render alguns campeonatos também, alguns troféus. E a gente vai ter muito orgulho de ver esses dois brilhando na Europa como sendo crias do Palmeiras, assim como a gente já tem muito orgulho do Gabriel Jesus, que ganhou um monte de campeonato inglês, um monte de feitos com a camisa de times ingleses, agora está no Arsenal. Ele comentou do jogo, de como os dois times tinham a linha alta, ou seja, o campo fica curto. O campo de jogo, vocês sabem, ele é definido não pelas linhas de fundo, ele é definido pelo último homem de cada time. É a área de jogo. É a regra básica do impedimento. Mas tem muita gente que fala que tem que acabar o impedimento e a gente que não entende nada de futebol, né? Então, a dinâmica do jogo é definida pelo último homem de cada time. É a área útil do jogo. Então, quando as duas linhas estão altas, o campo de jogo fica mais curto. Os jogadores ficam mais próximos. Então, se você recupera a bola e consegue dar um passe esticado, aí é questão do jogador que pega a bola conseguir levar vantagem sobre o último marcador. E no caso, o Estevão pegou a bola ainda no campo de defesa. E aí, quando ele pega a bola no campo de defesa, a linha não importa se está impedido ou não, né? Ele pode até estar na frente do último, porque daí o que importa é a linha divisória. No caso, ele nem estava atrás do último marcador, mas ele passa pelo último marcador, ainda no campo de defesa, e vai embora. E aí o Rony passa para ajudar e tal, e o Estevão acaba fazendo o gol de um jeito mágico. Vejam que quando ele dá o corte para a esquerda, ele já dá colocando a bola na medida, com o corpo enquadrado para pôr a bola exatamente onde ele queria. Sabe? É aquele enquadramento do corpo para dar o ângulo certinho da batida do pé, para a bola ir lá no cantinho. Então, quando ele dá o corte, ele já está pensando o que ele vai fazer. Essa é a diferença do craque, do cara que nasceu pronto para jogar bola, do cara que tem que pensar para fazer isso, sabe? Que torna a execução da jogada muito mais difícil. Então, se fosse o Rony, ele não ia conseguir fazer o que o Estevão fez. O Estevão é diferente. Então, não vamos exigir que o Rony seja o Estevão. Taticamente, movimento perfeito do Palmeiras, e o Abel foi muito claro. Ele falou: foi um momento do jogo, porque o Palmeiras estava atacando. Só que foi um escanteio para o Bahia. E o Bahia deixa a linha alta. Então, na hora do escanteio, se a gente recupera rápido, a gente tem que aproveitar essas chances. E o Palmeiras conseguiu aproveitar. Mas vamos desfrutar, que ele ainda vai ficar aqui um bom tempo. Boa noite, Abel Regis do Tifose 14. Parabéns pela vitória. Obrigado. Abel, os times do Rogério Ceni, normalmente, quando vem jogar contra os seus times, ele povoa muito o meio de campo, bota 4, 5 jogadores no meio campo. Hoje não foi diferente. O Bahia tinha 5 no meio de campo e 1 no ataque. O que você pediu para os jogadores para conseguir quebrar essa linha de meio campo de muito toque de bola do Bahia? Nós, com bola, a nossa função era jogar pelos corredores e viradas. Era a nossa rota de ataque preferencial para jogar contra o Bahia. Jogar por fora e fazer viradas. Vocês viram, nós hoje fizemos muitas viradas, atrair o adversário a um corredor e virá-la para o outro lado. Eu acho que nós fizemos isso muito bem. Só que quando chegava do lado esquerdo, estava errado, porque tanto o Menino quanto o Piquerez estavam numa noite infeliz. E o Bahia jogou num 3-4-3, ou seja, o lateral esquerdo mais baixo e o lateral direito, que é o Gilberto, bem profundo. E do lado esquerdo Tassiano, é assim que se chama, não é? A dar largura, que depois trocou na segunda parte, quando ele passou para um 4-3-3 puro. Ele fez uma alteração e passou para o 4-3-3 puro, ou seja, uma linha de 4, 3 médios, um volante e 2 meias, um centroavante e os pontas bem abertos. Quando nós fizemos a alteração tiramos o Rony e metemos o Vanderlá para ter 2 jogadores à largura. O Piquerez e o Vanderlá a fechar o corredor esquerdo deles, porque ele também refrescou com o Ademir, mas o que ele faz é meter o Caio para dentro, um jogador que lhe dá boa saída, o qual ia baixar, fazer ali quase com um losango, o Jean Lucas de um lado, o Everton de Ribeiro do outro. O Everton de Ribeiro é um jogador que gosta de baixar mais um bocadinho para ligar jogo. Como sempre fazemos com todas as equipas, estudámos o adversário, sabíamos o que é que tínhamos que fazer, sobretudo
para fechar o meio campo deles era fundamental os jogadores do lado contrário à bola, neste caso o Rony, fechar dentro quando o nosso Estevão estava a pressionar o lateral esquerdo, e quando era o Rony a pressionar o zagueiro pela direita, tinha que vir fazer quase como um quarto médio, o Estevão tinha que vir fechar. E a mesma coisa, o balanço do Estevão e do Rony, e o balanço do Aníbal e do Menino, os dois fazerem isto para fechar o meio campo, que sabíamos que eles iam jogar muito por dentro, e podíamos também aproveitar os momentos de perda de bola dentro e ser verticais nas costas. Foi esse o nosso plano de jogo. Felizmente hoje correu bem, mas mais uma vez reforço a qualidade da equipa de Bahia, do seu treinador. Já nos defrontámos muitas vezes e nós sabemos que ele gosta deste 4-4 ou 3-4-3 com 4 jogadores com características do meio campo, e depois quando tem que ir à procura ou junta 2 centroavantes na frente ou passa para este 4-3-3 clássico, em que os laterais dão largura, os pontas para dentro, o centroavante na frente com mais 2 meias atacantes a chegar. E nós estávamos preparados para isso, e as substituições foram feitas nesse sentido de bloquear o nosso adversário e depois, quando tivermos bola, fazer o nosso jogo como fizemos, e muito bem. Ontem a gente não viu os laterais do Bahia passando tanto para caracterizar esse 3-4-3 que o Abel está falando, exatamente porque ele explicou. Nós estudamos os caras e fizemos um plano para bloquear essa descida dos laterais. Então foi por isso que o Bahia acabou tendo como única rota os toques por dentro. Acabaram conseguindo as melhores jogadas quando elas passavam pelo Everton Ribeiro em cima da marcação do Gabriel Menino, que, insisto, não fez uma boa partida. Mas o plano do Abel funcionou dentro do possível. Ele tem a teoria, ele manda os jogadores fazerem. Alguns jogadores conseguem fazer, alguns não conseguem fazer tão bem. E quando os jogadores do Palmeiras não conseguem fazer tão bem o que é planejado, acaba saindo os ataques do time adversário. Foi por isso que o Bahia conseguiu chegar algumas vezes frente a frente com o Everton, e aí brilhou nosso goleiro. Aliás, temos que falar do Everton, não sei se isso vai ser abordado ainda nessa coletiva. O que pegou nosso goleiro ontem foi realmente uma grandeza, e acho que ele afasta qualquer rumor de que ele estaria em decadência, alguns rumores, que foram levantados depois daquela falha no derby. O Everton já está a descender. Não está nada. Está no pico, no auge, pegando tudo. Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Abel, esse ano o time do Palmeiras teve vários momentos na temporada. O Campeonato Paulista, você mesmo já disse que era um nível um pouco abaixo do que a Série A. O time se ajustou, o Flaco teve o seu melhor momento. Aí veio o Endrick na sequência, o Palmeiras se ajustou, conseguiu vencer, depois teve alguma dificuldade. Agora o Endrick sai e você ganha 3 reforços agora, que daqui 2 rodadas vão poder jogar. Na sua cabeça, como é que vai funcionar agora? O Palmeiras pega esses 3 reforços, eles se adaptam ao que o Palmeiras está jogando hoje, com o Estevão fazendo as funções que está fazendo, ou vai ter que ser remodelado de novo para que esses 3 encaixem no time? Porque a expectativa, pelo menos da torcida, é que esses 3 reforços sejam reforços de peso, principalmente o Felipe Anderson, que jogou muito tempo na Europa. Não, de peso é a equipa. Já vos disse a vocês que eu não treino. Vocês gostam porque é este jogador, eles já sabem, estão a chegar, têm que se adaptar. Já falei aqui para baixarem as expectativas, porque a nossa equipa está bem. A nossa equipa, está bem. Portanto, eu não vou mexer naquilo que está bem. Quem chega tem que conquistar o lugar, seja ele quem for, seja o Messi, seja o Ronaldo, seja quem chega. Eu não dou camisetas a ninguém. As regalias que os meus jogadores têm é feitas pelo trabalho que eles têm. Portanto, e estes 3 é igual. É muito simples, a nossa forma de defender é simples, a nossa forma de atacar é simples. Depois há competitividade interna. O Maurício chegou para substituir o Luís. Apesar de ter características diferentes, o Luís também jogava na posição do Veiga e jogava na posição do Estevão. E se nós nos lembrarmos, o Maurício, se nós nos lembrarmos, daqui a um ano, mais ou menos, o Estevão vai-se embora, e felizmente a nossa direção, e obrigado à Leila, fizeram um esforço para trazer o Maurício já. E, portanto, é um jogador que nós contamos quer para jogar por dentro, quer para jogar por fora, exatamente na mesma posição que jogava o Luís, exatamente nas posições que ele jogava na sua equipa.
O Filipe pode jogar pelo lado direito, ou aberto ou por dentro. É um jogador que tem esse tipo de característica, é um jogador culto taticamente, que nos pode dar o que está a fazer o Menino agora, por exemplo, a poder vir fazer como um terceiro médio ou quarto médio e poder jogar largo do lado esquerdo com um direito, com um esquerdo com um direito à esquerda e com um esquerdo à direita, neste caso o Maurício e o Filipe Anderson. E depois temos, como vos disse, o GI, que foi uma excelente oportunidade de negócio. Nós temos 3 laterais muito bons. Nós vamos emprestar o Garcia, vamos ficar com o Rocha, com o Mike e com o GI. E como eu vos disse, chegou cedo, ao contrário, por exemplo, do Aníbal, que chegou um ano mais tarde, vocês sabem. E eu, a Lélio Barros, temos o foco muito bem definido no jogador e no perfil dos jogadores que queremos. Umas vezes conseguimos chegar, ser agressivos e trazer, e outras vezes temos que estar à espera pelo momento certo, e proporcionou-se agora o negócio, mas estou muito satisfeito, como disse, com o Mike. Tenho revezado o Mike e o Rocha, ainda hoje foi preciso defender ali um bocadinho com o Estevão. Vocês viram, estava esgotado, né? Mais uma vez reforços, e vejo porque é que as pessoas perguntam, porque é que o Estevão não jogou no Fortaleza? Porque nós ainda não chegámos a meio do ano e já estamos com 40 jogos. Na Europa, o City foi campeão o ano passado, com 60 jogos, 63, né? E se nós correr bem, daqui até ao fim ainda temos que fazer uns 30 ou 30 e tal jogos. Esta é a diferença. É a diferença. E, portanto, nós temos que rodar a equipa, por muito que nos custe. Por muito que me custe deixar o Veiga de fora, eu tenho que deixar o Veiga de fora. Por muito que me custe deixar o Estevão de fora, eu tenho que deixar o Estevão de fora. E tenho que fazer esta troca. E muito contente com o Mike. Hoje fez um grande jogo. O Rocha, era impossível fazer o terceiro jogo vir de 2 em 2 dias. Entrou pouco, mas muito bom. E é isto que nós queremos. Nós temos um elenco curto. E esses 3 reforços, como tu dizes, vêm para nos ajudar. Quando os recebi aos 3, disse exatamente isto que te vou dizer a ti. Sejam bem-vindos à família Palmeiras. Estão aqui, vão ser bem recebidos. Preparem-se que a viagem vai começar para vocês. E aqui dentro tem que haver respeito, amizade e competitividade. E as regalias, elas são dadas em função do esforço, do trabalho, do comprometimento de cada um. Portanto, eles sabem quais são os critérios de escolha, rendimento, opção. Pode haver um jogador que faça 2 golos e ficar de fora a seguir, porque eu entendo que tem que jogar um jogador com determinadas características. Portanto, são os meus critérios: comportamento, rendimento e estratégia. Se entender que deve jogar com 2 centroavantes, joga com 2. Se entender que deve jogar só com 1, mesmo o Rony fazendo 2 golos, se tiver que ficar de fora, fica de fora. É assim, eles sabem. É muito claro para todos. Então o Abel revelando aí que já vamos ter mais uma movimentação no elenco. O Garcia, com a chegada do GI, o Garcia deve realmente deixar o elenco do Palmeiras por empréstimo. Deve voltar, imagino, quando o Marcos Rocha encerrar a carreira. Ou quando deixar o Palmeiras. Não sei se vai encerrar a carreira, se vai fazer mais uma temporada no América, sei lá. O Marcos Rocha tem 8 anos de Palmeiras, está na 8ª temporada defendendo o Palmeiras, sempre em altíssimo nível, sempre conquistando títulos. O cara é um chama-título, mas já está numa fase da carreira, esse sim, numa fase claramente descendente. Inclusive na parte física ele está sendo já poupado, administrado, com todo o respeito que ele merece. Aliás, muito respeito. Também já vejo em rede social gente falando que a fila tem que andar. Até aí eu até concordo, tem mesmo. Mas perdendo o respeito por tudo que esse atleta já fez pelo Palmeiras, Marcos Rocha. Muito respeito pelo Marcos Rocha, muito cuidado, muito carinho na hora de tratar da saída dele, eventual, do Palmeiras. Ainda deve ficar até o meio do ano que vem, até o Mundial. E aí sim, o GI deve ganhar mais espaço no elenco e o Garcia deve voltar para continuar sendo opção. E aí teríamos o Garcia, o Mike e o GI ali para o corredor. Abel, boa noite.
Você recentemente falou em algumas coletivas, né, que no Palmeiras existe um tripé ali, Barros, Leila e você. Ninguém chega e ninguém sai sem o aval dos três. Queria saber, né, durante o dia hoje, as apurações que dão conta que Barros e Leila estão cientes, né, da possível troca do Dudu e Gabigol. Queria saber de você, se você está ciente, se você aprovou, se você vê com bons olhos essa possível troca. Obrigado. Boa pergunta. Esse assunto, tive conhecimento dessa notícia, acho que saiu antes do jogo, uma notícia, mas eu vou ser coerente com aquilo que tenho dito. Eu não vou falar de especulações, de novela, eu vou falar dos nossos jogadores, como sempre fiz. E eu também já vos disse várias vezes, assuntos de transferências é com a direção. Treinador treina e roupeiro roupa. Não é? É assim que funciona. Treinador treina, direção dirige, roupeiro roupa, com todo respeito. Ele saiu pela tangente, porque, na verdade, diz respeito a ele, sim. Porque ele mesmo disse, e o repórter começa a pergunta falando, olha, você mesmo disse que nenhum jogador chega e nenhum sai sem que os três estejam de acordo. Então, o treinador opina em entrada e saída de jogador, não é só o treinador treina. Mas eu entendo que essa foi uma saída retórica que ele usou para fugir da pergunta. Não quero comentar. Sem comentários. Se está certo, não tem que ficar comentando. Né? Tem que lidar com fatos. Qual é o fato? Por enquanto, nenhum. Será um fato quando alguém chegar e falar assim, olha, está sacramentada a troca, vai acontecer assim, assim, assim. Aí é um fato. Por enquanto não é fato. Não sabemos nem se existe, não sabemos de quem é o interesse de ficar divulgando essas informações, se elas são reais, se não são. É novela, e o próprio Abel já usou a expressão, é novela. Novela não me interessa. Não deveria interessar a nós torcedores. Mas eu entendo, de novo vou falar, entendo quem tem a curiosidade, quem gosta, quem é ansioso, cada um é de um jeito. Beleza. Eu aqui, desculpem, eu tô fora desse tipo de assunto. Boa noite. O Estevão é um fenômeno inegável, mas tem outros talentos da base que estão sendo lapidados e estão ganhando oportunidades. Hoje o Vitor, mais uma vez titular, dessa vez do lado do Gustavo. E o Luigi entrou no jogo também pela primeira vez, estreou num contexto diferente, da partida mais ou menos encaminhada. Mas o que esses jogadores têm te apresentado nos treinamentos? O que você tem visto que te dão a confiança para lançá-los à equipe profissional? Eu já vos disse, desde que cheguei ao Palmeiras, eu treino... Aliás, já fazia isso no Braga, já fazia isso no PAOK, sempre fiz isso. Eu treino com muita frequência com jogadores da base, por isso tenho um elenco tão curto. E se vocês se lembram, alguns de vocês me criticaram tanto, a mim, a Leila e ao Barros, por ter um elenco tão curto. Lembram-se disso do ano passado? Quantos de vós não criticaram isso? Só que foi ter o elenco curto permitiu-nos ver o Estevão, permitiu-nos ver o Hendrick, permitiu-nos ver o Luís. E se não tivéssemos esse elenco curto, outros jogadores estariam a ocupar esse espaço. É? Portanto, eu não sigo a manada. Quando todos vão para a direita, eu vou pela esquerda. Entendem? Eu não sigo a manada. E esses jogadores estão connosco, tal como tu disseste, eu meto-os quando eu entendo que eles estão preparados e passam a confiança no treino, como foi o caso do Vitor, não é? Que vocês olham para ele, parece que é um velho a jogar, né? Há jogadores que têm 18 anos que parece que têm 30, e há jogadores que têm 30, às vezes parece que têm 18. E vocês viram porque ele passou essa confiança. Eu não dou nada a ninguém. Eu aqui no Palmeiras eu não dou nada a ninguém. Por isso nem gosto que eles venham, obrigado professor, agradecer. Não tem que me agradecer nada. Isto é tudo uma troca. Nós queremos ganhar jogos, eu quero ganhar jogos. Eles têm que treinar, eu faço o melhor que sei para os ajudar. E, portanto, quando eles vêm e desempenham e vão para dentro do campo e têm rendimento, é mérito deles, é do trabalho deles, é do esforço deles, é da qualidade deles, é da competência deles. Não é minha. Eu tenho uma função muito específica, é treiná-los. Mas quem treina são eles. Portanto, e esses jogadores da base estão connosco. O Luigi está connosco há muito pouco tempo. Vai estar connosco os nossos 3 centroavantes. É o Luigi, o Rony e o Lopes. São os nossos 3 centroavantes neste momento. E o Luigi está a treinar connosco há muito pouco tempo. Okay? Há muito pouco tempo. Agora o Vitor não. O Vitor já está a treinar connosco há bastante tempo. Inclusive, eu também já repeti isto aqui. Eu estava a ver que o Gomes ia sair. Neste caso, ia para a seleção.
em função das conversas que ia tendo com o Luá, juntamente com ele, ia percebendo que ele tinha uma vontade e um desejo, e é legítimo. Ele teve aqui 8 anos num clube, e aqui no Brasil 8 anos é obra, e logicamente é normal que haja jogadores quando estão muito tempo precisem de um desafio, não é porque nós não gostemos dele, porque eu gostava dele, e nós não fomos buscar ninguém e demos a oportunidade a este moleque, ao Vítor, e o ano passado o Kusevic saiu e nós demos a oportunidade ao Naves, né? Portanto, eu, como vos disse, eu não dou nada a ninguém, tudo é uma troca, e quando eu sinto que eles estão preparados, eles vão jogar. Não há nem porque aqui em cima eles são cobrados como jogadores profissionais, são jogadores da base, são jogadores profissionais. Portanto, é isso, fico contente porque de facto, já vos disse isso mais que uma vez, é um trabalho conjunto, a forma como os mais velhos os recebem é absolutamente extraordinário. A forma como nós também, comissão técnica, falamos com eles, os deixamos à vontade, que podem errar, que não tem problema nenhum, não é? Porque às vezes aqui vocês têm uma coisa muito boa e muito má ao mesmo tempo. Vocês fazem ídolos e fazem heróis e vilões. Vocês conseguem pegar numa equipa e conseguir dizer foi o responsável foi um. Eu não entendo isso. Mas também são capazes de criar um herói. Também não entendo. A equipa vive... Não entendo isso. Vocês têm essa capacidade de criar heróis e vilões. E eu não vejo isso. Porque por muito que um jogador erre num jogo, os outros e a equipa têm mais 30 ou 40 ou 50 ou 70 minutos. Isto é uma equipa em todos os momentos. E por muito que um nos dê uma Libertadores, como foi o Breno, ou como foi o Daverson, isto é um trabalho de uma equipa, não é um trabalho de um jogador. Mas vocês aqui, desculpem dizer isso, vocês gostam de ter os heróis e os vilões. Pronto, e é o que eu falo com os jogadores. Tento os preparar também mentalmente, porque para ser jogador no Brasil tem que ter uma resiliência mental absurda. E os que conseguem atingir patamares de excelência. Os que não conseguem são simplesmente derretidos pela crítica. É o que acontece. Está bem? Obrigado. Por exemplo, o Borja, né? A gente vê o que o Borja está fazendo lá no River Plate. Essa questão dessa dinâmica de heróis e vilões, ela tem o fundo comercial, claríssimo, né? Quando você vai fazer uma capa de jornal, você vai botar um jogador vibrando, ou você vai botar uma equipe com um bolinho de jogadores abraçados? Claro que você vai botar o cara que marcou o gol numa foto de destaque. Aqui no Verdade mesmo a gente faz isso. Eu não vejo mal nisso, né? Em destacar os heróis. Agora, essa de fazer o vilão realmente não dá para entender, né? É de uma crueldade absurda. Vocês vão saber de quem eu estou falando. Tem um jornalista que ele gosta de eleger o bam 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 e o bum bum bum, seja lá o que isso quer dizer. É um exemplo, só um exemplo, tá? Tem vários que fazem a mesma coisa com outras nomenclaturas. É de uma covardia, né? Eu acho. Você pegar quem foi o pior do jogo. Vamos malhar esse cara. Eu acho que o Abel, quando ele fala assim, vocês criam heróis, é só por coerência, né? Assim como a gente não deve pegar um cara, pregar na cruz, a gente também não deve endeusar um só. Eu acho que dá para fazer. A parte boa, não vejo mal, né? Vamos pegar um cara e vamos levantar a bola dele. Pô, ontem o Everton catou pra caramba. Vamos encher a bola dele. Pô, o Estevão fez um golaço e deu uma assistência milimétrica pro Rony. Pô, vamos encher a bola dele. Não tem problema. Agora, o Gabriel Menino foi horroroso. Vamos pegar a foto do Gabriel Menino e botar ele de cabeça baixa, assim. Não vou fazer isso. Sabe? Vamos criticar o Gabriel Menino. Merece críticas, deve ser criticado. Mas com respeito. Porque uma coisa a gente não pode deixar de falar. Ele sua. Ele corre. Ele pode ficar distraído às vezes. Ele pode ter uma atração irresistível por querer dar um toquinho de classe. Quando tem que fazer o simples, tem que fazer o arroz com feijão. Mas parar de correr, ele não para. Então tem que ter respeito por todos eles. O Abel, a cada coletiva, ele vai dando lições. Né? Por isso que é o professor Abel. Ele vai dando lições. Ó, esporte é assim, futebol é assim, futebol profissional é desse jeito,
Futebol em alto nível é diferente do futebolzinho do clube, é diferente do futebolzinho da rua, é muito diferente do videogame, não tem nada a ver com videogame. E aos poucos, quem está afim sabe, de entender, de ser razoável, de torcer de forma saudável, de ajudar o Palmeiras, vai melhorando como torcedor. Agora, quem está afim só de tumultuar, quem está afim de ter razão, quem está afim de fazer parte de um time fora Rony, eu sou do time fora Luan, fora Breno Lopes, fora, sabe? Então, junta-se um grupinho na internet, faz um time e não vamos sossegar enquanto a gente não conseguir o que a gente quer. Parece fã-clube de K-pop, sabe? Vamos juntar e, sabe, juntos somos mais fortes. Não. Cada um torce do jeito que quer, né? E o que o Abel falou, se querem continuar fazendo assim, sejam, continue sendo que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Para nós aqui do Verdazo, continuam tendo todo o nosso apoio. Acertando na maioria das vezes, errando às vezes, e quando errarem, saibam que tem o nosso apoio, porque a gente vê o quanto vocês se dedicam, o quanto vocês correm, o quanto vocês respeitam a camisa verde. Terminamos mais um React, com algumas informações, algumas revelações e alguns pingos sendo colocados em alguns is. Um grande abraço a todos. Não percam hoje à noite o Verdazo ao vivo aqui no nosso canal, a partir das 20 horas. Um grande abraço, saudações alviverdes.